Vamos à palavra de Deus. Quantos querem ouvir o que o Senhor quer dizer essa noite? Eu vou te falar, eu sinto que Deus quer falar a muitos corações essa noite aqui. Por isso eu quero te levar ao livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 27. E nós vamos ler uma porção grande das Escrituras, por isso eu queria que você prestasse muita atenção agora. Se desligue do mundo lá fora, esqueça o seu celular, se você puder, bote em modo avião, esqueça os problemas, esqueça o que você tem essa semana. Não permita que Satanás distraia você, porque Deus quer falar com você essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 11, e depois vamos saltar alguns versículos. Diz assim a santa palavra de Deus: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vai para o verso 15. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Porque essa mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém. Até aí, vamos orar. Deixa a sua Bíblia marcada aí nesse texto. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado porque Lucas registrou, Senhor, com detalhes esse momento em que eles viveram. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos aqui reunidos em Teu nome, com a convicção de que o Senhor também aqui está presente, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela é boa, ela é perfeita. Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra muda rumos. A Tua palavra nos alimenta. A Tua palavra nos sustenta. E o Teu Espírito é quem produz em nós a revelação da Tua palavra. Fala aos nossos corações como tem sido comum, Pai, como tem sido rotina aqui nesse lugar. Nós nos despojamos de nós mesmos, abrimos mão, Senhor, de toda o nosso dogma, o nosso achismo, que qualquer tempestade externa não tem o condão de produzir em nós uma tempestade interna. Fala conosco que nós te ouviremos, Pai. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém? Dê um aplauso, tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, vocês sabem que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas.
que era um estudioso, que era um cientista. Eu gosto demais da riqueza de detalhes com as quais Lucas escreve tudo aquilo que a igreja primitiva passou. Eu acho interessante a forma como ele se inclui sempre nas histórias narradas por ele. E para você entender o que tinha acontecido aqui, eu te explico o contexto. Paulo estava sendo acusado de ter profanado o templo, porque você sabe, Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo não queria pregar o evangelho apenas para quem era judeu e para quem supostamente havia promessas específicas, exclusivas, até a vinda de Jesus Cristo. E ele então é acusado de ter profanado o templo por colocar um grego dentro do templo. E ele era um homem com muita coragem, e ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Consegue ver a mão poderosa de Deus conduzindo todas as coisas. Paulo se levanta no meio daquela tempestade e diz: gente, não tenham medo, porque, muito embora eu não seja um especialista em mar, essa noite, um anjo do Deus a quem eu sirvo apareceu para mim. E o que ele me disse foi: Paulo, não tenha medo, eis que eu entrego todos aqueles que estão navegando contigo nas tuas mãos. E Paulo então dá algumas orientações para aqueles homens que nós vamos ver ao longo dessa mensagem. Mas eu quero tirar lições para nós de uma tempestade, porque eu descobri que Deus não desperdiça dias ruins, Deus não desperdiça tempestades. O que muitas vezes para mim e para você pode parecer um ponto final, para Deus é só o começo de um novo capítulo. Irmão, muitas vezes o fracasso dos nossos planos pode ser o começo do sucesso dos planos que Deus tem para nós. Isso empolga o meu coração, saber que o Deus a quem eu sirvo, Ele sabe muito bem quais são os planos que Ele tem a meu respeito e a seu respeito. Como Salomão escreve em Provérbios, ele diz que há muitos caminhos que parecem bons aos nossos olhos, todavia são caminhos de morte. Mas todo caminho que Deus estabelece para nós são caminhos de paz, são caminhos bons, e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Eu tenho 4 lições para compartilhar com você a partir desse texto. E a primeira lição é que algumas tempestades acontecem para que Deus te lembre quem está no controle. Algumas tempestades acontecem para que Ele possa te mostrar, para que Ele possa me mostrar, para que Ele possa mostrar para todos que Ele é um Deus soberano e poderoso. No verso 15 está escrito isso: o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Muitas vezes na nossa vida, chega tempos em que nós perdemos o controle. Há momentos na nossa vida que não há mais nada que a gente possa fazer. Isso é um terror para nós, porque comumente nós queremos estar no controle. Nós amamos ter o controle. Nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos controlar a nossa agenda. E se você é alguém como eu, você já tem a sua semana toda agendada. Eu já sei o que eu vou fazer em cada noite essa semana. Eu já sei quem eu vou discipular, eu já sei o que vai acontecer, com quem eu vou me encontrar, o que eu vou fazer, aonde eu vou. É por isso que às vezes quando alguém me liga: pastor, eu quero um tempo para essa semana, eu não consigo mais te encaixar essa semana, vamos deixar para a próxima. Em uma semana eu já estou agendando a próxima semana. Então por isso muitas vezes é difícil eu conseguir, e às vezes a gente vai tentando, mas a gente gosta de ter controle da nossa agenda. A gente gosta de ter controle da nossa casa. A gente gosta de ter o controle das coisas, a gente gosta de ter o controle no nosso emprego. A gente gosta de ter o controle sobre os nossos filhos. A gente gosta de ter o controle sobre o nosso corpo,
sobre a nossa saúde, a gente quer estar sempre no controle. E não é ruim que você seja alguém programado, planejado. Mas o problema está quando esse controle começa a sair das nossas mãos e nós ficamos como que nesse texto, nos deixando levar, simplesmente porque não há mais nada para ser feito por nós. E Paulo está no meio desse barco, vendo que ele está cumprindo o propósito. E é estranho quando nós estamos em meio ao propósito, mas mesmo assim estamos vivendo tempestades. Ele sabe que Deus está cuidando dele, mas ele está como um prisioneiro, ouvindo talvez a atrocidade da boca daqueles soldados, sendo humilhado na mão daqueles soldados. E o ambiente lá fora é desastroso. Quando Paulo olha ao seu redor, há 14 dias de tempestade. É possível que ele seja possuído por um sentimento de medo. É possível que aquele pavor dentro daquele ambiente do barco pudesse influenciar um homem como eu e você, que a despeito de crermos em um Deus poderoso, quando perdemos o controle, muitas vezes somos tomados por esse desespero. O desespero de não ter o que fazer. E é interessante que o ambiente lá fora é desastroso, mas dentro de Paulo, o propósito segue seguro. Muitas vezes, nós abandonamos o propósito, nós abandonamos aquilo que outrora queimava dentro do nosso coração, por conta daquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Somos roubados, somos sequestrados de algo que antes queimava dentro de nós, das nossas certezas, as nossas convicções mais sinceras são subtraídas de dentro de nós quando nós olhamos para 14 dias de tempestade. Somos vencidos muitas vezes pela nossa lógica. Eu já preguei isso aqui outras vezes, o quanto que a nossa lógica pode ser perigosa. Porque debaixo da lógica, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele olha para o Filho de Deus ensanguentado, nu, humilhado. E na sua lógica ele pergunta: peraí, tu não és o Filho de Deus, o que você está fazendo aí humilhado? Não é lógico que um Filho de Deus esteja sangrando, pendurado no madeiro. Se tu és o Filho de Deus, sai daí, nos tira daqui, nos livra daqui. Muitas vezes a lógica do ladrão da cruz rouba o seu pensamento. E você pensa: por que eu estou sendo crucificado? Por que eu estou passando por essa tempestade se eu estou no propósito? É a lógica da mulher de Jó, que quando vê o seu marido perder tudo que tinha, olha para ele e diz para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque parece que ele não está ligando para você. E aí nós ficamos escandalizados com isso que essa mulher disse. Mas muitas vezes, eu e você já sentimos algo parecido com a mulher de Jó. Em algum momento, algum dardo inflamado de Satanás já atravessou a nossa mente. E nós nos sentimos injustiçados diante de Deus, diante de uma tempestade que tentou roubar quem nós somos. Os especialistas estão dizendo: acabou. Os marinheiros estão dizendo: é o fim. O capitão já ficou à deriva. Mas esse texto, ele me ensina que há um Deus acima dos especialistas. Há um Deus acima das circunstâncias. Há um Deus que permite tempestades sobrevirem na sua casa, para te fazer lembrar quem está no controle de todas as coisas. Esse Deus de Paulo é o seu Deus.
É o mesmo Deus que no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, um dia ele dá uma ordem aos discípulos, diz, olha, vamos atravessar, vamos para o outro lado. E também sobreveio uma enorme tempestade. E quando vem a tempestade, aqueles homens ficam apavorados. O barco parece ir a pique, enquanto isso Jesus está dormindo lá na polpa do barco. Alguém chega diante dele com um senso de justiça e diz para ele, Jesus, não te importa que nós pereçamos? Jesus vira para aqueles homens e diz, homens de pouca fé, com uma só palavra, Jesus aquieta aquela tempestade. Com uma só ordem ele acalma os ventos, com uma só ordem ele acalma as ondas, e ele faz esses homens descobrirem quem é que está no controle quando nós perdemos o controle. A tempestade é o primeiro lugar para o qual Deus nos leva quando Ele quer nos mostrar o seu poder e a sua glória. O dia difícil é o primeiro requisito para quem tem um testemunho poderoso para contar. O problema é o primeiro critério para quem vai viver o milagre de Deus. Você está entendendo isso hoje? Talvez essa seja a resposta do Senhor para você, que chegou hoje perguntando por quê, Senhor? Essa talvez seja a resposta de Deus para você, que entrou por essa porta aqui cheio de dúvidas, e você pediu para Deus uma resposta hoje. O Espírito Santo está mandando te dizer que a tempestade que você está enfrentando, ela não é para que você morra, ela é para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, e todos terão que declarar que o seu Deus é o Deus verdadeiro. É Ele que continua no controle. Sabe, eu já falei isso aqui também, esse texto do barco em que Jesus está com os discípulos, ele é logo no começo, ele é no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Aqueles homens não eram experimentados na fé ainda. Jesus não queria que aqueles homens tivessem fé para acalmar a tempestade, para acalmar o mar, para acalmar o vento. Jesus esperava daqueles homens uma fé de que ele estava no barco, de que ele era poderoso. Muitas vezes você se desespera porque você olha para si, e quando olha para si você vê que você é pequeno. É aí que tudo começa, porque muitas vezes o fundo do poço é o único lugar para o qual Deus pode nos levar, para que a gente possa olhar para cima, olhar para o alto e lembrar que nós dependemos dEle. É na tempestade, é quando os nossos recursos estão escassos, quando tudo se perdeu, é quando as tuas forças acabaram, porque é a própria palavra que garante que quando nós estamos fracos, é que então nós somos fortes. É quando os recursos se foram. E muitas vezes fé não é a capacidade de fazer a tempestade se acalmar. Fé é não permitir que a tempestade tire a nossa paz. Sabe por que Jesus dormia no barco? Porque ele sabia que a tempestade era menor do que ele. Era isso que permitia com que a alma de Jesus ficasse tranquila. Deixa eu te dizer algo. Nenhuma tempestade existencial que você possa estar vivendo é maior do que o seu Deus, que tem poder de acalmar todas as tempestades. Nenhum problema é maior do que Ele. Nenhuma tempestade é maior do que o seu Jesus. Eu pergunto a você, Ele está no barco da sua vida. Então você não tem o que temer. Ele está no controle da sua vida. Então por que você perdeu as esperanças? Sabe por que você perdeu as esperanças? Porque o diagnóstico te alcançou.
Os especialistas disseram, aqui nesse texto, os especialistas estão dizendo, acabou. Não tem mais jeito. Marinheiros com anos de navegação estão dizendo, nós vamos a pique. O capitão já entregou. O barco está à deriva. A palavra do especialista foi uma. Só que o que eu quero te dizer é que o Deus dos especialistas, é Ele quem tem a última palavra a teu respeito. É Ele quem coloca o ponto final na sua história. E quem sabe essa tempestade não é para que Ele te mostre quem está no controle. Deixa eu te falar algo, minha ovelha preciosa. A vida não pode ser sustentada pelos planos que você faz. A sua vida precisa ser sustentada pelos planos que Deus tem a teu respeito. É por isso que os teus planos podem fracassar. Quem foi que te disse que você sabe o que é melhor para você? Quem foi que te mentiu, dizendo que você no controle, você sabe o que é melhor? Esse é o problema, nós queremos sempre ter o controle de tudo. E quando as circunstâncias nos mostram que nós perdemos o controle, nós nos desesperamos. Colocamos os nossos olhos sobre o problema, olhamos para a grandeza do nosso problema e esquecemos de focar na grandeza do Deus que nós servimos. Eu não sei para quem eu estou pregando essa noite, irmão, mas o meu corpo está todo arrepiado aqui. Eu sei que eu prego para gente que está passando pelas piores tempestades da vida. Talvez um diagnóstico arrancou a tua paz. Talvez você tenha clamado por alguém e você não tenha visto resposta. Talvez você esteja lidando com o diagnóstico de alguém que disse, é o fim. Deus está mandando te dizer que o fim dos homens, para Ele, é só um novo começo. Tire os seus olhos da tempestade, coloque os seus olhos no Deus que acalma a tempestade. Eu aprendo uma segunda lição nesse texto. Em meio à tempestade, esvazie o seu barco de tudo aquilo que é supérfluo. Versos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Sabe, em meio às tempestades, o que pode tornar a nossa vida muito pior é o peso desnecessário que a gente carrega dentro do nosso barco. O que pode piorar a tempestade, o que pode nos afundar, é o peso que nós insistentemente decidimos trazer conosco. Esses homens começam a lançar fora tudo aquilo que poderia piorar aquela tempestade dentro do barco. Lucas diz, nós mesmos, com as nossas mãos, começamos a desmontar a armação do barco. Nós precisávamos tornar o nosso barco mais leve. Fala para o seu vizinho que você tem que tornar a sua vida mais leve. Bata no peito e diga assim, eu tenho que tornar a minha vida mais leve. Olha para mim, fofo, eu não estou falando de Monjaro. Eu não estou falando de Igov. Não é assim que você tem que tornar a sua vida mais leve. Talvez você tenha que tornar assim. Faça sob orientação de um médico. Ok? Faça sob orientação médica. Para de comprar caneta pirata. Vocês estão se aplicando o Bic. Isso aí, Faça sob orientação de profissional da saúde. Cheiro de Monjaro aqui, de Ozempic. Estamos aguentando isso. Está ruim esse negócio, porque quem está gordinho, agora a gente olha e vê, é gordinho e está sem dinheiro, porque os gordinhos com dinheiro estão tudo secando. Aí bate foto e posta lá, e quer que a gente acredite que foi a academia.
Esse aqui é irmão desse aqui, olha. Torne a sua vida mais leve. Como, pastor? Retire tudo aquilo o que é supérfluo. Salomão nos dá um conselho poderoso em Provérbios capítulo 4, verso 23. Ele diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu. Que lindo, vocês não faltaram à escola de discípulos? Por que a gente não faz isso então? Por que a gente não protege o nosso coração, que é fonte da vida, como Salomão diz? Sabe, você é gestor do seu coração. É isso que você precisa entender. Você decide o que fica, você decide o que tem que ser jogado fora. É você quem decide. É você quem escolhe. E muitas vezes nós afundamos em meio às tempestades porque fazemos escolhas erradas com relação aos nossos sentimentos. Deixa eu te contar um negócio que não é segredo aqui. Situações vão dar errado na sua vida, sabia disso? Planos vão se frustrar. Olha, você pode ser a pessoa mais fofa do universo. Vai ter gente para bater em você. Pessoas vão te odiar pela mesma razão que outras pessoas te amam. Eu sei do que eu estou falando. Pessoas vão difamar você. Por favor, é difamar, não é defamar, tá bom? Aqui é gramática também. Pastor, isso é uma calúnia. Fofo, calúnia é só atribuição de fato criminoso. Se não é criminoso, se só falaram que você usa monjário e você não usa, não é calúnia, talvez uma difamaçãozinha. Mas vão caluniar também, vão atribuir. Vão ferir a nossa honra. Quem é que decide? É você. É você que decide o que fica e o que sai. É você que faz essa gestão. Muitas vezes a tempestade se torna pior porque nós a enfrentamos exaustos, cansados, porque carregamos cargas desnecessárias. E aí nós somos traídos pela nossa mente. Uma mente cansada é um problema para nós. Uma mente cheia de fadiga é um problema. Olha o que a mente desses homens disse para eles: finalmente perdemos a esperança. Quantos e quantos que têm um propósito, que têm um chamado, o abandonam por causa de uma mente cansada. Quantos e quantos fracassam porque não conseguem se livrar de uma carga desnecessária. Você ainda sofre por causa daquele fora que você pegou no recreio de 2009, naquela quarta-feira, 10 da manhã. Você ainda é magoado porque viu seu amigo abrindo um pacote de house no banheiro e não te ofereceu. Quem já comeu menta no banheiro? Só eu? Pouco egoísta, assim, abrindo a menta assim, bem devagar, moleque, para ninguém me pedir nada. Aí, do nada, opa, alô, alô, alô. Aí todo mundo ao redor, acabou o house. Quanta mágoa que a gente guarda. Quanto rancor. E o rancor é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Quanta coisa supérflua e desnecessária está dentro do barco da nossa vida. E se nós não lançarmos fora, as tempestades se tornam muito mais gravosas. O peso nos impede de enxergar aquilo que nós temos que enxergar. É interessante, eles não estavam mortos, mas estavam agindo como se não tivesse mais nada para que vivos fizessem. E eles estavam a pouquíssimos metros da ilha de Malta. Estavam quase chegando, e você vai ver depois o que aconteceu na ilha de Malta. Aleluia!
Eu quero profetizar que está chegando a ilha de Malta na sua vida. O plano dos homens era Roma. O plano de Deus era Malta. Deus queria fazer um avivamento poderoso na ilha de Malta. Eles estavam a pouquíssimos metros da ilha de Malta. Mas os 14 dias na tempestade os impediam de enxergar o destino. Os impediam de ver aquilo que Deus estava quase para fazer. O barco muitas vezes está quase chegando, mas você só pensa que vai afundar. Eles não conseguiam olhar para os 14 dias e dizer assim: nossa, estamos vivos há 14 dias na tempestade. Não, eles só conseguiam olhar e dizer: estamos quase mortos nesses 14 dias. Nós precisamos aliviar o nosso barco das mágoas, do rancor, do ressentimento, do sentimento de vingança, das decepções, dos traumas que nós vivemos e que muitas vezes nós gostamos de trazer à tona na nossa navegação. Deixa eu te dizer algo, minha ovelha, com muito amor e carinho. Pare de contar a tua história triste, para que alguém sinta pena de você. Pare de se vitimizar, porque Deus não trata com vítimas. Pare de olhar para trás e ficar sentindo pena de você. Se a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, comece a agir como um filho de Deus tem que agir. Você tem promessas de Deus. Pare de ficar olhando para trás. Por que traumas têm mais poder sobre a sua vida do que aquilo que Deus está fazendo hoje? É porque você não sabe fazer gestão do seu coração. Um trauma tem mais poder do que centenas de coisas preciosas que Deus está fazendo hoje. Mas você fica preso a isso. Alivie o seu barco. Se esvazie do medo. Se esvazie do pecado. Se esvazie das práticas que você carrega e que dia após dia te afastam de Deus. Se esvazie. Entenda algo. Há coisas na sua vida que Deus vai salvar, porque fazem parte do propósito. Mas há navios que Ele mesmo vai deixar que sejam destruídos. Tudo aquilo que te empurrar para o propósito fica. Mas há coisas que Ele precisa retirar. Há navios que te carregam para onde Ele quer, mas há navios que te prendem, que te aprisionam. E quando Deus arrebentar alguns navios, por favor, pare de chorar por eles. Há navios que Deus quebrou, porque se você permanecesse neles, você iria para outro lugar. Não chore por navios que Deus quebrou. Aprenda a celebrar aquilo que deu errado, porque aquilo que deu errado aos seus olhos, se a sua vida está nas mãos de Deus, se você confia nesse Deus, aquilo que deu errado aos seus olhos, deu super certo aos olhos de Deus, porque Ele não erra. Então Deus vai arrebentar alguns navios. Deus vai arrebentar navios de amizades ruins. Deus vai arrebentar relacionamentos pecaminosos que você vive. Deus vai arrebentar portas de emprego. Deus vai arrebentar concursos que você sonhou. Deus vai arrebentar. Tem um glória a Deus? Tem que ser crente para dar glória a Deus diante de uma sentença como essa. Há navios que Deus vai permitir que vão a pique. Deixa eu te dar um conselho. Pare de chorar pelos navios que Deus destruiu. Comece a celebrar o fato de que você está vivo. Deixa aí. Muitas vezes dói mais tentar segurar um navio do que simplesmente aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Deixa aí. É melhor sofrer de uma vez do que permanecer morrendo aos poucos. Deixa aí. Sim, há navios que Deus precisa quebrar. Eu vou te dizer, o teu navio não pode estar alicerçado a coisas que quebram.
Não ame mais o navio do que você ama a Deus. Entregue seus navios. Deixa ele quebrar. Deixa ele te fazer lançar fora aquilo que não edifica mais. Aquilo que já não condiz mais com a tua nova natureza em Cristo Jesus. Há navios quebrados que você deveria assar uma picanha com Coca-Cola e me chamar para tomar. 90% dos namoros que terminam deveriam ser comemorados com uma coca gelada e um bife ancho mal passado. Por quê? Porque o único divórcio que presta é aquele que acontece antes do casamento. Mastiga aí. Entendeu? O divórcio que acontece antes do casamento, ele tem que ser celebrado. Esses namoros que qualquer coisinha, então bora terminar. Bora, tchau, te bloqueei, tirei a foto do WhatsApp. Ou eu tenho uma raiva disso. Ei, ninguém está nem aí porque você tirou a foto do WhatsApp. Para de ser leso. Olha a mão querendo sair da cruz aqui, olha, para dar na tua cara. Essa semana eu não falei nada no grupo da célula, meu líder nem veio atrás de mim. Fala para o seu vizinho, tem navio que tem que quebrar, irmão. Perca o navio, mas não perca o destino. Aleluia! Perca o navio, mas não perca o propósito. Deixa Deus quebrar o navio. Deixa. Quem sabe a tempestade não é para isso. Aquilo que você chama de tempestade é Deus te conduzindo para a ilha de Malta. O navio ia te levar para Roma. O navio ia te levar para César. Deus quer fazer um avivamento em Malta. Deixa quebrar. Deixa arrancar. Deixa ir. Se é Deus quem está quebrando, irmão, aprenda a celebrar a vida, ao invés de chorar o navio que afundou. Eu aprendo uma terceira lição, porque a gente tem que passar. Em meio à tempestade, se ocupe com as coisas do reino. Essa aqui fala muito ao meu coração. Porque pensa comigo, irmão, você é Paulo. Você está sendo preso injustamente. Você está nesse barco tratado como prisioneiro. Você tomou um shoryuken na boca. Porque ele pegou um cruzadão na cara. Como você estaria no barco? Fala para mim. Para não me deixar mal. Eu estaria aqui com as minhas algemas, os meus grilhões. Olhando para aqueles soldados falando, tá firme. Beleza. Aí Deus aparece para mim e fala assim, Tássio, não tenha medo. Quem tiver fechado contigo não vai morrer. Eu falo, E quem não está fechado comigo, Senhor? Vai para o Satã que os carregue? O que você faria, irmão? Olha eu aqui, tentando cruzar minha perna com um grilhão, ó. Não dá vontade de dizer assim, o anjo já falou que Deus está comigo. Esses soldados aí, esse camarada que me deu o foguete na cara, vai se encontrar com Sassá hoje à noite. Hoje à noite, Satanás está com um tridente esperando ele assim, só para ele cair, ó. Pois é, Paulo é crente, a gente não. Ele tinha motivos para dizer assim, vocês que se lasquem. Mas ele está ocupado nas coisas de Deus. Paulo tem uma palavra de esperança. Para quem, pastor? Para os algozes, para os soldados. Ele tem uma palavra de vida. Ele tem uma palavra de esperança em meio à tormenta. Paulo é usado por Deus para abençoar quem? Os seus algozes. Eu preciso me converter.
Paulo é usado para amar aqueles que o aprisionavam. Ele está trabalhando pelo reino, mesmo preso. Ele não tem nem tempo para curtir a dor. Ele não tem tempo para ficar chateadinho com Deus. Ele não tem tempo para dizer, ó Deus, ó céus, ó azar. Estou aqui, Senhor, no barco, por fazer a tua vontade. Estou agora indo ser julgado com o beiço estourado. Deus, coitado de mim. Que poderoso isso. Em meio às suas dores, Paulo está sendo remédio, sendo alívio para a dor dos seus algozes. Está preso. Mas sabe com o que ele está preocupado? Com as vidas. Para que nenhuma vida se perdesse em meio à tempestade. As nossas tempestades se tornam muito ruins quando nós colocamos a nossa dor em um pedestal. E queremos que o mundo inteiro gire em torno da nossa dor. Queremos que a nossa dor seja adorada e glorificada por todos. A nossa dor exaltada no céu, eu louvarei. É quase uma idolatria pela nossa dor. E aí nós queremos que todo mundo sinta pena de nós. Queremos que todo mundo nos procure. Queremos que todo mundo coloque no grupo de oração. Nós queremos que todo mundo... coitado de você. Paulo não está vivendo isso, irmão. Paulo está se ocupando. Paulo está se envolvendo com um propósito maior do que a sua vida. Qual o propósito da sua vida? Quer ver uma frase diabólica? O importante é ser feliz. Quer ver uma frase que eu odeio? Carpe diem. Aproveite o dia. Frase humanista, frase egoísta, narcisista, egocêntrica. É nessa busca desenfreada por uma felicidade que as pessoas estão vazias, que nos faz pensar apenas e tão somente em nós mesmos. Um sujeito chamado Tenzin Norgay foi o primeiro homem a subir o Monte Everest. Em 1953, alguém perguntou para ele, esse foi o dia mais importante da sua vida? Ele disse, não. O dia mais feliz foi quando eu subi uma segunda vez e trouxe alguém comigo. Mais importante do que chegar a algum lugar é conduzir alguém a esse mesmo lugar que você está. Não é sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas dores, sobre a sua tempestade. É sobre você colocar a sua vida para ser usada à disposição do seu Deus. Deus, eu estou perdido numa tempestade, mas eu quero ser resposta para pessoas que estão vivendo tempestades talvez piores do que as minhas. Cristianismo, no fim das contas, é isso. Todos nós estamos feridos de alguma forma, irmão. Entenda isso. Muitas vezes, a sangria não vai curar antes para que você possa cuidar do sangramento de outro. Muitas vezes você está com as feridas abertas, em nome de Jesus, tratando as feridas de alguém mais ferido que você. Cristianismo é um menos ferido, abraçando um mais ferido na fé. Tempestades se tornam piores porque nós adoecemos. E não adoecemos apenas por aquilo que nos falta, adoecemos por aquilo que nós retemos. Tem muita gente que sofre porque retém muito, recebe demais e compartilha de menos. Eu aprendo uma quarta e última lição. Muitas vezes, Deus vai mudar você antes de mudar a tempestade lá fora. É interessante. Deus não aparece para Paulo após a tempestade. O anjo não dá uma palavra quando tudo estava acalmando. Deus aparece em meio à tempestade e diz para Paulo, não tenha medo. Como assim não ter medo?
Deus, os especialistas já disseram, a gente vai morrer. E quando vem a palavra, não tenha medo. Ei, nada muda lá fora. Nada muda. A tempestade continua rolando. Percebe que já é um outro dia. Quando Paulo fala, ele diz, ontem, um anjo do Deus a quem eu sirvo me apareceu. Já temos 24 horas e a situação externa não mudou em nada. Então o que mudou, pastor? A situação interna. Muitas vezes Deus vai mudar você antes de mudar a tua externa situação. Não é lá fora que vai ficar melhor primeiro, é dentro de você. A pior tempestade não é aquela que nos acomete lá fora, é a tempestade de alguém que não tem a paz que excede todo o entendimento. Deus quer mudar você primeiro. A palavra muitas vezes vem antes de cessar a tempestade. E quando a palavra vem, ainda há gritos de desespero. Quando a palavra vem, a solução ainda não veio. O ímpio pensa que a provisão vem quando a tempestade cessa. Para nós, a provisão vem quando a palavra vem. Você está entendendo isso? Você não precisa que Deus termine hoje a tempestade. Você precisa que Deus fale com você. Você precisa ter a certeza, a convicção de que Ele está no controle, a despeito da tempestade. A tempestade dentro de você cessa quando você entrega a sua vida nas mãos dEle. A palavra, para aquele que crê, já é a própria solução. E quando Paulo recebe a palavra, ele dá algumas orientações. Primeiro, ele diz, olha, Deus me disse, não vamos morrer. Não olhem para as circunstâncias, olhem para o que Deus está dizendo. Paulo não disse, eu estou sentindo que nós vamos sobreviver. Não, ele disse, Deus me disse. Se Deus disse, irmão, então está dito. Não tem diabo no inferno, não tem homem na terra que possa impedir de se cumprir aquilo que Deus disse a teu respeito. Não tem tempestade que te impeça de chegar na ilha onde Deus quer que você chegue. Deus me disse o que Deus te disse. Está na hora de você trazer à tona aquilo que Deus te disse. Pare de ouvir o que os homens estão dizendo a teu respeito. Pare de ligar para as circunstâncias lá de fora. Comece a colocar os seus olhos naquilo que Deus te disse. E assim como Deus disse a Paulo, não tenha medo. No nome de Jesus, eu quero ser esse pregoeiro das boas novas e dizer para você, não tenha medo. Deus me disse. O segundo conselho que Paulo diz é, voltem a comer. Olha os versos 33 a 36. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço, comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegou um pão, deu graças à presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos ficaram animados e também se puseram a comer. Sabe o que é isso que Paulo está dizendo? Volta para a vida. Gente, voltem a comer. Vamos voltar para a nossa vida natural, porque nós estamos focados na morte, mas Deus me disse, nem um fio de cabelo nosso vai se perder. Volte a comer, minha ovelha. Volte a comer. Eu não sei como terminou o seu ano, como começou esse agora, talvez enlutado. Talvez te diagnosticaram, não foi? Os médicos disseram, é depressão. E aquilo veio como uma bomba. Um exame e tudo muda. Uma segunda-feira que você está começando a sua semana, uma ligação, parece que o nosso chão é roubado. Um diagnóstico.
uma notícia ruim em voz de veludo. Uma mensagem. E tudo perde o sabor. A tempestade nos rouba, nos sequestra. Paulo está dizendo: volta a comer. Volta para a vida. Isso não vai acabar com você. Você não vai morrer. Volta a comer. Chama a tua esposa para jantar de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Senta para conversar de novo. Agassuri, Candarabaxê. Senta com teu filho de novo. Tem aquela conversa de novo. Vai, abre a empresa de novo. Ei, o quase ainda não é uma sentença definitiva. Vai, mas agora vai debaixo de uma palavra. Volta à vida. Estufa o peito. Levanta a cabeça. A tempestade não é o fim. Volta a comer. E quando você voltar a comer, você vai descobrir que a comida volta a ter gosto. Quando você voltar a sorrir para a vida, você vai perceber a vida sorrindo para você de volta. Isso não vai acabar com você. Pastor, lá fora não melhorou nada. Eu sei. Mas Deus está melhorando aqui dentro. Deus está trabalhando agora no seu coração. Pastor, mas lá fora o cenário é de morte. Eu sei. A palavra vem antes do cenário mudar, lembra? Não vai morrer ninguém. Daí o barco está afundando. Os especialistas já disseram, eu sei. Mas o meu Deus disse. E quando o meu Deus me diz alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Volta a comer, volta a se alimentar. E Paulo diz, por fim, fiquem no navio. Não pulem. Quem pular morre. Mas quem ficar vive. Pastor, eu queria fugir. Eu sei. Mas você não vive por vontade. Você vive por fé. Quem pular morre. Mas quem ficar permanece no propósito. A palavra é para quem obedece. A palavra não é para quem foge. Fica chorando, rangendo o dente, sentindo dores, angustiado, mas fica no barco. Ei, tem a hora certa para Deus tirar você. Fica. Não vai antes da hora. Não vai no RH antes da hora. Não entrega os pontos no teu casamento antes da hora. Quase quebrado não é quebrado. Quase fim não é o fim. Eu sei. Deus está falando com gente cansada essa noite. Fica. Não muda de célula. Não muda de rede. Fica. Quem ficar vive. Quem pular. Sabe, você está bem perto do destino final. Deus só está usando essa tempestade para mostrar que Ele sustenta você. Termino. Atos 28, 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, todos os demais enfermos da ilha vieram e foram curados.
os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Ei, eu profetizo que depois da tempestade vai vir honraria sobre a sua vida. Eu profetizo que depois do tempo de escassez, Deus vai preparar uma mesa na presença daqueles que te humilharam. Ei, Deus vai exaltar você. E até aquele que te bateu vai ter que dar tapinha nas suas costas, dizendo, e não é que você estava certo. A honraria vem. E tendo nós prosseguido viagem, nos puseram a bordo de tudo o que era necessário. Deus não desperdiça uma tempestade. A honra vem para aqueles que ficam. O propósito se cumpre naqueles que ficam. Qual é o propósito, pastor? Não é Roma ainda. Ainda tem a ilha de Malta. E quando Paulo chega em Malta, aquela ilha vive um avivamento. O fim dessa tempestade que você está passando, irmão, é avivamento de Deus. Fique de pé no seu lugar. O fim é o avivamento. Em Malta, o homem disse, é Roma. Deus disse, não, é Malta. Antes de Roma eu tenho um avivamento para fazer. Ei, você está indo para uma nova agenda. Você está indo para uma nova agenda. Deus está te levando para Malta. Há pessoas que vão experimentar avivamento. Perca o controle, mas não perca o chamado. Aprenda a celebrar os navios que foram a pique. Aprenda a confiar na voz de um Deus poderoso, que aquieta as tempestades da nossa alma, que muitas vezes não muda a externa situação, mas Ele muda o que está acontecendo dentro de nós. Tem coragem de uma noite como essa dizer para Deus, Deus, eu confio no que o Senhor está fazendo, Pai. Deus sabe que foram 14 dias de tempestade. Você falou que não aguentaria, mas está aguentando, não é? Está aqui, está vivo, está respirando. Ei, show, Renei, Assara, Calabasuri, Anai. Aguenta só mais um pouco. Malta é bem aqui. Malta é bem aqui. Aguenta. Fica no navio, crendo em um Deus poderoso para acalmar as tempestades. Você já está perto do destino que Deus tem para você. Aguenta só mais um pouco, irmão.